Olá, boa tarde. Mais um podcast Fala Comigo Deus para você, fresquinho, vindo do céu. Do céu mesmo, tá? Porque esse, vou te contar, temos uma convidada, uma pastora também pra lá de maravilhosa, uma mulher de Deus, uma mulher abençoadíssima. Tá trazendo pra gente um testemunho de vida, sobre a saúde dela, os milagres que Deus tem operado na sua vida. Uma mulher que tem ensinado pessoas a serem mais saudáveis, a serem melhores na presença de Deus também. Porque quando a gente se sente amada, a gente está se amando, a gente também tem capacidade aumenta a nossa capacidade de amar pessoas e nos dá condições melhores para cuidar de pessoas. E ela, como pastora, tá fazendo isso muito bem. Pastora Adriana Marques. Mas antes eu quero convidar você para, se você está chegando agora no nosso canal, você vem se inscrever no nosso canal. Já se inscreveu? Não? Então tá na hora. Ativa o sininho e dá o like, mas compartilha. Assista o canal, visita os episódios passados. Hoje nós estamos já na segunda temporada. O nosso episódio de hoje é o 17. Ora, a primeira temporada tivemos mais de 30 episódios já estão gravados lá para você. Cada testemunho lindo, maravilhoso, vai edificar a sua vida. Não perca. Tá aí no almoço? Você está recebendo o almoço, o alimento material, mas está vindo também o espiritual do céu para você. Que esse podcast é para te alimentar espiritualmente, tá bom? Hoje você vai ficar com a nossa amada, querida pastora Adriana Marques. Dá um alô aí para Olá, nossos pessoal. espectadores. Olá, gente. É um prazer estar aqui nessa tarde com a Ângela. No Fala Comigo, Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa tarde, porque Ele gosta de comunhão. O Senhor gosta de comunhão. E Ele nos convida para essa conversa que eu creio que vai trazer Verdade. mais fé para o seu coração, para o nosso coração. É verdade. E assim, pastor, esse podcast, ele é um podcast assim que a gente faz com muito carinho, porque vem para trazer alegria para as pessoas, né? Vem para trazer, aumentar a fé das pessoas, porque muitas vezes a pessoa acorda correndo com tanta pressa, tão preocupada com o futuro, com a vida, com o que tem que pagar, com o que tem que fazer, e muitas das vezes ela acaba saindo de casa, não tem uma oração, não deu tempo nem de pensar em Deus, de nada. Aí ela para um pouquinho, na hora do almoço, ela não precisa nem parar o almoço. No almoço mesmo, ou no carro indo para um almoço, ou numa condução e voltando para casa para o trabalho, ou indo para o trabalho, ela tem a oportunidade de assistir esse podcast. É uma horinha só, é de meio-dia a uma. Um horário estratégico de Deus para alimentar espiritualmente os nossos irmãos, as nossas irmãs. Muito bem, eu hoje vou falar, neste momento, de uma mulher de Deus, claro. Essa é uma situação sine qua non do nosso programa, né? São pessoas de Deus, pessoas que estão envolvidas com a obra do Senhor, geralmente, pessoas que passaram por um processo de libertação, tem um testemunho, uma bagagem já com Deus, né? Isso é muito importante, porque quem vem aqui vem mandado por Deus e vem trazendo mensagens maravilhosas, né? Nossos conteúdos são bons. Volta lá, ó, no que tem gravado, que você não perca. Nos segue lá, que tem cada testemunho. Gente, é muito lindo. Eu mesmo fico às vezes... Faz sua série. Você não gosta de série? Você gosta de novela? Então para de assistir novela e assista o Fala Comigo Deus, que você vai ganhar muito mais. Não perca, tá bom? Os próximos capítulos também. Mas vamos lá no episódio 17, tá bom? Bom, nós vamos fazer umas perguntinhas, eu vou fazer umas perguntas para a senhora e a senhora responde com tranquilidade, não precisa ficar preocupada. Quem manda no programa é o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, ele que conduz. A gente faz umas perguntas aqui, a produtora prepara, mas é só mesmo para direcionar. O que vai falar aí é o que Deus quer que as pessoas ouçam lá Sim. do outro lado, tá bom? Vamos Tá lá. bom. A senhora é uma mulher
uma pastora, se converteu ou já veio de berço evangélico? Eu nasci, assim, fui criada na igreja, né, no evangelho. Evangélico. A minha mãe era evangélica e meu pai não. Então, mas assim, a minha mãe sempre levou a gente desde pequenininho, porque na verdade a minha mãe ela era estéril. Ela não podia ter filhos, né? E ela conheceu Jesus, né? Foi assim para buscar mesmo a cura dela, Que né? A coisa, né? bênção, né? Na vida familiar, né? Conjugal e Para que ela gerar. queria ter filhos, né? Queria gerar. E aí Deus deu a ela, né? 3 filhos. Sou eu, sou a filha do meio. Tem o Anderson Matos, que é o mais velho, e tem o Marcelo, que é o filho mais novo, né? E nós 3 somos compositores, nós 3 somos Mas que músicos, lindo. né? O Anderson compôs aquela música bem conhecida que a Aline Barros gravou junto com a comunidade da Vila da Penha, que é Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. E o Marcelo, Muito que é linda. o meu irmão mais novo, compôs Tua palavra é luz para o meu caminho, tua palavra, lâmpada para os meus pés. E compôs também louvor ao rei, que está juntinho com consagração, que é a honra, que são 2 músicas, na verdade. Glória. A glória. Fazem até pupurri. Força. Isso aí, E juntou as o 2 músicas, poder ficou de como Deus. se fosse uma Gente, que só. maravilha, que E aí, revelação. tem eu que o Senhor, né, também chamou, eu também componho, Canta eu também também? canto, né? Já gravei alguns CDs Quer dar uma palhinha? enfim. Dá uma palhinha aí, aproveita. Jesus, amor maior não há que o seu, não há. Jesus, amor perfeito, assim não há. Fica no meu coração para sempre, para sempre. Muito lindo. Esse é Olha que sim. linda história, hein? Que testemunho, na verdade, né? 3 irmãos, todos músicos, Isso, né? Todos isso. E ligados à música. nós crescemos, né, na casa de Deus, buscando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo testemunhos. E fomos, assim, também nos dedicando ao Senhor, desde pequeno, servindo, né? E aí, hoje, eu sou pastora. Aí, com quantos anos a senhora foi consagrada pastora? Ai, eu não me lembro. Não lembra? Foi em 2013. 2013. Muito bem, 2013 ela foi consagrada pastora. Qual foi a emoção, pastora? Ah, Assim, o que que a senhora sentiu primeiro, assim, a quando gente... ficou claro esse Não. chamado? É assim, é tão interessante, né? Que uma vez eu estava numa vigília. E eu escuto tantas pessoas assim, eu falo assim, gente, porque eu escuto existe muita controvérsia nessa questão, né? Uns concordam de ordenar pastora, outros não Não, porque concordam. a nossa né? denominação não ordena. A minha denominação, que eu estou hoje, não ordena pastora. Ué, Mas eu fui para essa denominação já sendo pastora. Aí aceitaram. Então, eles nos receberam, né? E continuam nos honrando como pastora, Que mas benção. a igreja não ordena pastora. Não te dá altar. Ordena missionárias, né? Não, eu prego na igreja, eu ministro a palavra, mas a igreja não... Eu tenho toda a autoridade de pastora, mas eles não ordenam pastores, né? Pastoras, mulheres. Então, assim, está tudo bem. Eu estou falando do meu chamado. Em relação ao meu chamado, eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi Deus me chamar de minha pastora, eu tinha 16 anos. Que linda.
eu senti aquilo numa vigília. Eu estava ajoelhada, eu estava orando. E eu ouvi o Senhor falando comigo. Você é uma pastora. E eu guardei aquilo no meu coração. Porque no meu coração, o que eu queria ser? Eu queria ministrar para as pessoas, eu queria ir falar de Jesus, queria abençoar as pessoas. Eu queria fazer isso, queria fazer o que eu faço hoje. E eu comecei, desde de nova, a fazer isso. E eu servi muito na igreja, né? Eu servi em todos os departamentos. Eu passei por todos os departamentos da igreja. Na recepção, na limpeza, no departamento infantil, com as senhoras, Foi com a provada. escola bíblica dominical. Eu passei por todos os departamentos. Até eu ser um dia ordenada pastora no Ministério Fonte da Vida, Igreja Apostólica Fonte da Vida. E então eu penso assim que o ministério pastoral na minha vida é um ministério de servir a Deus, né, e levar a palavra de Deus e servir a Deus, cuidar de pessoas. Então, assim, para mim está tudo bem. Se você que está assistindo não concorda, você não aceita, pastora, está tudo bem. Eu sou pastora de quem aceita que eu seja pastora deles, tá bom? E eu vou continuar te amando, e se você precisar de mim, eu estou aqui para abençoar a tua vida, para orar por você, porque o mais importante que a função, que o cargo eclesiástico é a prática dessa função. Eu penso dessa forma. Então, é isso. Mas assim, é muito. Eu acho que é uma honra, né? É uma Também, honra. né? Eu fiquei Porque muito emocionada. cuidar de pessoas. Eu fiquei muito emocionada. Meu Deus, eu achava, apesar de ter sido chamada com 16 anos por Deus, né? E passaram tantos anos até o óleo descer sobre minha cabeça. E foi algo assim tão impactante, porque eu me lembro que Deus me deu uma música e a música era assim: como achaste a Davi, quero ser encontrado, onde ninguém me vê. Eu quero ser achado. Dá-me um coração, Senhor, semelhante ao teu. Faz-me vencer o urso e o leão e cantar no anoitecer. Então, o chamado, o meu chamado aconteceu assim. Onde ninguém estava vendo, eu estava lá trabalhando. Onde ninguém estava vendo, Davi estava lá cuidando das ovelhas, até que o Senhor manda o profeta ir na casa, né, de Jessé e diz para ele assim: olha, o Senhor mandou ungir alguém aqui. E tantas pessoas que se achavam, né, assim, prontas, com mais capacidade, né? E o profeta diz: olha, não é nenhum de vocês. Quem eu estou procurando está lá no pasto. Né? Tá lá no campo, tá trabalhando, tá cuidando de ovelha. Então é esse que eu ungi. É esse que eu vou ungir, é esse que o Senhor escolheu. Então Deus escolhe aquele que está trabalhando. Então, assim, o reconhecimento do meu ministério, o reconhecimento do meu chamado pastoral, ele veio assim, eu trabalhando, e o reconhecimento veio, e o óleo veio, e a unção veio. Então, E depois de 16 anos, lembra mais ou menos quanto tempo? Alguém falou mais sobre a senhora? Não, ninguém falou nada mais. Ninguém falou que. Nada porque isso mais. foi numa vigília, Deus falou comigo. Com você. Não foi, Deus não usou profeta, Deus não usou. Não, Deus falou comigo. E eu guardei aquilo. E foram passando os anos. Eu tive, sim, uma palavra ministerial a respeito do Ministério de Louvor.
que o pastor Bené Gomes, que é aquele que compôs ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Um dia ele foi na comunidade da Vila da Penha, que eu fazia parte desse ministério, Era cantava. um ministério de muita música, né? Que eu me Isso, lembro. cantava lá no Muita ministério. música, Vila da E Penha. aí eu me lembro que um dia eu tinha acabado de cantar, o pastor Bené Gomes estava lá nesse dia, e aí ele, quando eu estou indo para o meu lugar, ele segurou assim no meu braço e falou para assim, eu tenho algo de Deus para dizer para você. Deus vai te usar para você curar pessoas. Que Quando lindo. você estiver cantando, quando você estiver ministrando, Deus vai usar a tua voz, Deus vai usar a tua vida para trazer cura para as Olha, pessoas. pastora, que lindo. E eu falei, amém, eu recebo. Só que naquela época eu só cantava junto com todo mundo. Eu não tinha um ministério solo. Eu cantava com todos. Todo mundo. Né? E anos depois, Deus cumpriu isso na minha vida. Eu passei a cantar solo, né? Gravei um CD, passei a cantar solo, a ministrar nas igrejas. E Deus, assim, realmente confirmou isso. É a primeira vez que eu cantei ministrando numa igreja, assim, com um ministério solo, uma mulher, ela foi curada da perna dela, que ela estava com uma doença que a perna fica bem grande. E ela estava com a perna enfaixada. E após eu ter cantado, eu convidei as pessoas que estavam doentes para ir na frente, para a gente orar por essas pessoas. E no caminho para o altar, a faixa dela foi caindo da perna, foi caindo. E ela ficou com a perna desinchada. Que né? A bênção, perna né? dela foi curada. Glória a Deus, né? Foi a confirmação ali, assim, Do para seu mim. ministério de cura. Para mim, foi a confirmação do meu ministério de cura. Que bênção. Né? E além disso, muitas pessoas também. Depois eu tive um problema, acho que você vai perguntar aí, né? Vou esperar você perguntar. É muita coisa, mas assim, tá tão gostoso de ouvir. Assim, é muito esclarecedor também, pastora, porque hoje se tem mais pastoras do que antigamente, né? Se está levantando mais mulheres, acho que é porque as mulheres também atuam bastante, elas se colocam muito, se entregam muito. E aí o Senhor vai fazendo como Ele quer, né? Tem muitas mulheres liderança dentro da igreja, né? E executando tarefas, assim, importantíssimas dentro das igrejas. Eu acho, assim, eu particularmente, a nossa igreja, a congregacional, ela não levanta mulheres como pastora, não consagra. Mas elas chegam bem próximo, porque o que elas trabalham é uma grandeza, viu? É uma bênção, não deixam a desejar. Até porque tem as mulheres de pastores que nós consideramos, amamos como pastoras mesmo, porque elas estão ali do lado do marido, carregando o cajado junto com o marido, né? Ajudando seus esposos. Mas, assim, eu acho bacana, eu acho, assim, uma bênção ter as pastoras, né? Porque também são importantes. Pastor cuida de ovelhas, né? O grande objetivo do pastor é cuidar das ovelhas. E tem tantas ovelhas no mundo precisando de um bom pastor ou de uma boa pastora, né? Por isso que eu gosto de saber, de ver, porque é fundamental, porque tem muita gente doente espiritualmente, precisando de cuidado, aquele cuidadozinho, né? Bem assim, bem direitinho, bem certo, Específico. bem específico, né? Quantas pessoas enfermas dentro das igrejas, né? Ou que estão fora das igrejas, estiveram lá no aprisco e hoje estão fora, perdidas, né? Precisando do pastoreio, às vezes de um amor de um pastor, de uma pastora. Muito bem, mas vamos falar um pouquinho da sua história, do seu testemunho de vida, né? Porque a senhora veio aqui hoje para falar do extraordinário de Deus na sua vida, né? Sim. Que Deus tem agido na sua vida, na Sim. sua saúde. Pode começar a contar aí o que a senhora quiser sobre a sua saúde. Sobre o que Deus muita fez. coisa, muita coisa Mas mesmo. Como eu comecei falando, né? Da esterilidade da minha mãe, né? Eu também tive o mesmo problema, né? Que a minha mãe. Eu também tive Hereditário, uma né? dificuldade de engravidar, porque eu tinha endometriose, ovários policísticos, né? O útero retrovertido, tudo isso dificultava,
né, o fato de eu engravidar, né? E comecei a fazer alguns tratamentos, né? Mas não ia adiante, né? Então, a primeira vez, após tratamentos, eu consegui engravidar, mas eu tive um aborto espontâneo. E, enfim, chegou um médico a dizer para mim e para o meu esposo, olha, se fosse vocês, eu adotava. Porque, Caramba, mandando desistir. porque assim, desiste, é muita complicação. né? E eu me lembro que, na época, né, nós estávamos em campanha na igreja, era sobre Ele é homem de o Deus Deus do também. impossível. Ele é Meu cristão. esposo é. E aí foi assim uma orientação, né, do meu esposo orar e ungir minha barriga, né, durante naquela semana da campanha e tudo. E ele fez isso. E passado um tempo, uma irmã falou assim: olha, eu tive um sonho com você. E a gente não ficava contando para as pessoas que a gente tinha Tava dificuldade, não. fazendo. E aí ela falou assim: eu tive um sonho com você, que você estava grávida, que era um menino e tal. Ah, mas que bobeira, né? Você não tá grávida, não, né? Eu falei: claro que eu tô. Você acabou de dizer que eu Que eu tô. tô, eu tô. Eu tô. Que fé! Eu creio que eu tô. Aí ela: mas por quê? Eu falei: porque eu creio. Ela: Você mas tá porque falando. você, né, tá sem menstruar, quando tá sentindo alguma coisa, não tô sentindo nada, tá tudo normal. Mas se você tá falando, se Deus te deu esse sonho, é porque Vai ser. E aí eu tive coragem. Naquela mesma semana que ela falou do sonho, eu tive coragem, fui no médico. Cheguei lá, ela falou: você tá com uma cara de grávida. Ai, que bacana, era tudo que você E queria. aí eu tava mesmo grávida do Adriel, que é o meu filho mais Que velho. bacana. Que se chama Adriel, significa Congregação Divina ou Rebanho de Deus. Adriel. E passado algum tempo, eu engravidei novamente, perdi o neném. Aí engravidei novamente e perdi o neném de novo. E aí eu falei: agora chega, agora eu não quero saber, agora também não vou ficar tentando nada, porque eu já perdi, e enfim. Aí um dia, eu estava em Joinville, numa igreja em Joinville, ministrando, cantando, pregando. E aí Deus falou para mim assim: canta para mim o Salmo 113. Aí eu nem sabia o que estava escrito lá, mas Deus falou para mim, eu abri a Bíblia na hora. Aí falei pro tecladista assim: dá uma nota aí para mim. Aí ele deu uma nota. E eu cantei o Salmo 113. E ele dizia assim: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e se inclina para ver o que se passa nos céus e na terra. E aí fala muitas coisas, e aí tinha um versículo, que eu acho que é o versículo 8, ele diz assim: ele faz com que a estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Até ali onde eu estava cantando, estava tudo bem, eu e Deus. Quando chegou e seja alegre mãe de filhos, no plural, eu falei para Deus: Deus, não, você não faz. Você faz alegre mãe de filho, porque os outros filhos eu abortei, os outros filhos eu perdi. Eu não vou cantar esse S. E Deus falou para mim assim: você pode cantar, porque a minha palavra é fiel. Glória a Deus. E nada na minha palavra vai passar. Glória a Deus. A minha palavra ela vai permanecer. A minha palavra permanece. E aí eu juntei assim, acho que eu juntei toda a fé, todo o resto de fé, que tudo, aquele pouquinho de fé que restava lá dentro. Eu fui assim, sabe, reunir aquela força e cantei aquele S com toda a propriedade e criei que naquele dia o Senhor estava cumprindo aquele S. Estava cumprindo aquele S. Eu falei: Senhor, agora vai vir o S de Deus. E aí, eu saindo de lá, eu estava em Joinville. De Joinville, eu voltei para Jacareí, que nessa época eu morava em Jacareí, em São Paulo. De Jacareí, eu fui para Montes Claros. Quando eu chego em Montes Claros, uma irmã do grupo da oração das irmãs, né, que era da Assembleia de Deus, era um evento das irmãs da Assembleia de Deus, lá em Montes Claros, falou para mim assim: a irmã está grávida. Aí eu falei assim: eu?
e ri. Aí ela falou assim, ri, Sara. ela falou, Ri, Sara. Aí ela falou, ri, Ri, Sara. Sara. Ela falou exatamente isso. Falou, ri, Sara. Aí falou assim, para você saber que você está grávida, é um menino. Você saber que é o Senhor que está dizendo, é um menino. E eu não tinha nem barriga, não tinha nada, né? E estava menstruando e tudo. Quando eu fui fazer o exame, eu estava grávida. E eu fiquei grávida do Arthur. E quando o Arthur nasceu, o médico chamou a minha mãe, o meu marido, e falou assim, olha, eu quero falar com vocês. Que eu não sei explicar como ela engravidou. Porque além do útero dela ser retrovertido, as 2 trompas dela estavam obstruídas. E Milagre, coladas. né? Não tinha como passar, não tinha como ela ter engravidado. Então, essa criança é um milagre. Um milagre. E antes disso, eu tive um cisto no meu ovário esquerdo, que eu precisei tirar metade do meu ovário. Uhum. Então, isso dificultava ainda mais a questão de engravidar. E eu engravidei assim. E passado, já depois disso, vários anos, né? Já com meu filho, já grandinho, eu fui fazer um exame e os meus ovários estavam os 2 normais, preservados. Ora. Né? Até o que eles tiraram estava normal. E eu falei assim, olha, o meu ovário esquerdo ele é menor porque eu tirei e tal. Aí a médica disse assim, não, tá tudo normal. Eles têm o mesmo tamanho, tá tudo normal. Falou, qual você tirou? Eu falei, o esquerdo. Mas ele é mais bonito. Ele é mais bonito do que o outro. Eu falei, porque então Deus me deu Deus restaurou, né? Deus restaurou. Então, nosso Deus, ele é o Deus que cura. Milagres, né? E é o Deus que é fiel para cumprir aquilo que ele fala. Está escrito, vai se cumprir. Está escrito um S, uma vírgula, um pingo, vai se cumprir. Né? Ele é fiel mesmo. E eu acho tão bonito Deus, sabe, Ângela? Sabe por quê? Porque a gente é tão falho. Fé pequena demais. Porque, né? A minha fé é duvida tão pequenininha. muito. Né? Questiona tanto, né? E, não crê mesmo, irmã. E a despeito de tudo isso, ele continua sendo quem ele é. Fiel, amoroso, misericordioso. Ele é bom demais. E assim, é muito interessante, porque você está falando uma coisa, e ele continua, muitas vezes, nos mimando, porque tem hora que você diz assim, realmente eu nem merecia isso, porque eu não mereço, porque eu duvidei mesmo, porque eu não criei, mas ele fez, me deu esse mimo, esse presente, né? Olha, saúde, por exemplo, que é uma coisa tão preciosa na nossa vida, né? E muitas vezes a gente passa pelo vale da sombra da morte, né? Através da saúde, né? E eu sei que você tem coisa grande para contar pra gente, né? Sobre mais milagres que Deus fez na sua vida, né? Muitos milagres. No ano passado, em novembro, setembro do ano passado, eu tinha começado um processo de emagrecimento, de restauração da minha saúde, que eu estava obesa, com 92 quilos. 92 quilos. Com 1,54 m. 54. E aí isso estava me prejudicando a minha mobilidade. Eu tinha fibromialgia, linfedema e lipedema, as 2 coisas. Então, tudo isso atrapalhando a mobilidade, né? Andava com dificuldade. Andando com muitas dificuldades. Tinha vezes que eu não conseguia nem sair de casa, porque as dores eram como pastorear desse jeito? Então, não tinha como, né? Eu tinha que ficar mais em casa. Prejudicando o seu ministério. Né? A minha vida social, família. A minha família, porque até os afazeres de casa, tinha dia que eu não conseguia. Tinha que ficar, às vezes, mais tempo deitada, mais tempo de cama, usando meia elástica o tempo todo. Enfim, era uma série de coisas, né? E Deus me abençoou com uma médica da Alemanha. Oxa. Que é a doutora Cláudia Miller. Aí é chique demais. Gente, assim, é muito orando, mimo. Deus, muito milagre. Orando, pedindo a Deus, enfim, Deus providenciou essa médica
para cuidar de mim. Naquela época, assim, eu sem recurso, e Deus me abençoou. Ela fez esses atendimentos para mim, me abençoando mesmo, gratuitamente. Aí eu conheci. Totalmente sem pagar nada. Isso. Jesus, é A milagre. cura, Milagre dos bons. Deus, ela me apresentou lá um protocolo, né? Da cura do limão, que era um protocolo detox, para desinflamar o corpo, desintoxicar o corpo, desparasitar o corpo. E, inclusive, esse protocolo, ela disponibiliza gratuitamente. Que A gente tem um bênção. grupo no WhatsApp que ela disponibiliza gratuitamente. Depois, se você quiser, quem quiser, Pode botar pode no me link, depois você procurar. pode dar pra gente o Posso, para linkzinho. vocês Tá, pra gente colocar aí, pra ficar disponível. disponibilizarem. Já que pode, Isso, você aproveita. Se você tá precisando isso. fazer uma Desintoxicação, desinflamação. Então, isso aí. Aí vai ficar lá pra você Isso. E se aí eu apropriar. comecei esse processo com ela. Isso aí já me ajudou muito. Eu fui curada através desse protocolo já da fibromialgia. E fui desinflamando, comecei a voltar a ter mobilidade. E depois fui fazendo outras consultas com ela, tratamento, enfim. Mas nesse meio período, como o meu corpo estava desintoxicando e desinflamando, eu tinha algumas pedras na vesícula que estavam lá, né? Quietas lá. Como o corpo começa a botar para fora tudo que não tem que estar lá, as pedras seriam eliminadas se elas fossem pequenininhas. Então, elas foram para o canalzinho de saída, que se chama infundíbulo, né, da vesícula. Entendi. Mas, quando chegou lá, ele não saiu. Eram grandes. Porque elas eram grandes. E eu tinha comido uma besteira, que eu tinha comido uma pelinha de frango, aquela pelinha do frango assado, que é gordurosa. Mortífera. Mortífera. E aí eu passei muito mal, e fui parar no hospital. Chegando no hospital, eu só escutava assim: vai morrer. Ah, meu Deus. Porque hoje a gente não tem como fazer cirurgia. Aquele negócio que você vai para o hospital público, não tem como. Hoje não tem como, o hospital em greve. O hospital estava em greve. Puxa. E aí eu passei a noite: mas você vai operar. Aí me colocaram na emergência e ficaram monitorando, né? Então eu perdi a conta de quantos exames de sangue eu fiz naquela noite. E Meu aí, Deus, no que dia história. seguinte, não tinha sala para fazer a cirurgia. Nunca tinha tal da sala. Quando finalmente o médico chegou assim: olha, fui fazer a ultrassom. Quando fui fazer a ultrassom, a médica era uma médica residente que estava fazendo o exame. Ela foi: a senhora me dá licença? Dou. Ela saiu, chamou o médico, né, que era o staff dela, e ele veio. E aí, quando ele olhou assim o exame, ele olhou para a imagem da tela, ele olhou para ela e falou assim: é óbito. Puxa, com você lá quase ouvindo. Não, comigo ouvindo, né? Aí ele falou assim: é óbito. Aí ele virou para mim e disse: a senhora me desculpa, mas eu não tenho o que dizer. Né? É questão de tempo, de horas. Né? Se a senhora não operar logo, a senhora já devia ter operado. A senhora é questão de horas. Ou eles conseguem. Vou ver o que eu faço aqui, botar aqui o mais urgente possível, mas fez assim para mim. E aí, tá bom. Falei: tá bom. Voltei lá para a sala da emergência, fiquei lá. Não foi para cirurgia? Não, voltei para a sala de emergência. Daqui a pouco chegam os bombeiros procurando cobra no hospital. Cobra? Que é aquele hospital Cardoso Fontes. Ah, tá. E ali é no meio do mato e entra muita cobra. Cobra. Daqui a pouco entra eles procurando cobra. Eu falei: ai, meu Deus, tudo bem morrer de vesícula. Tudo Uma bem para picada mim, por mas cobra. cobra não, Jesus. Cobra não, senhor. Cobra não estou preparada, não. Cobra é É desespero. a nossa inimiga mesmo. Aí, mas não achou nenhuma cobra, não. Aí chegou na hora da minha cirurgia. Na hora da minha cirurgia, veio uma médica, um funcionário lá da saúde, e falou assim: vocês estão malucos? Vocês estão trazendo pacientes para cá? A gente não tem material para cirurgia. A gente não tem material.
E aí a enfermeira que estava me preparando, colocando sapatinho, né, toquinha, falou assim: a gente vai deixar morrer? Vamos deixar morrer? E aí passa um anestesista e ele fala assim: não tem material. Aí ela fala assim: como não tem? Aí ele disse assim: o material que tem é para amanhã. E ela fala assim: para amanhã, a gente resolve. Vamos operar o de hoje. Hoje a gente tem uma emergência Glória a Deus, aqui. Deus moveu ela. E aí ele falou assim: mas quem vai se responsabilizar por esse material que é de amanhã e está saindo hoje? Ela falou assim: eu assino, eu me responsabilizo. E aí eu fui fazer A cirurgia. Glória a Deus, né? E nesse momento que eu fui fazer a cirurgia, eu entreguei minha vida mais uma vez ao Senhor. Aquela coisa que a gente faz, né? Que a gente não sabe se a gente volta, se a gente não volta. Ainda mais com tantas palavras, né? Que negativa, vai morrer, né? vai morrer, vai morrer. Eu já estava ali preparada Isso. pra caramba. Eu falei: né? Senhor, estou aqui. Se o Senhor quiser me levar, o Senhor me leva. Né? Estou pronta, perdoa meus pecados. Mais uma vez a gente pede perdão. Enfim. Se não, Senhor, cumpra-se em mim tua vontade, estou aqui para fazer tua obra, tal. Toma a vida dos meus filhos nas tuas mãos. Aí a gente ora logo pelos filhos, né? Que é o que vai ficar. E eu acabei, quando eu orei pelos meus filhos, eu tive assim uma visão dos meus filhos pequenos crescendo, tal. E dormi, entreguei, falei: Senhor, estou no teu altar. E amém, dormi, né? Fiz a cirurgia, acordei. Quando volto para casa, meu filho mais novo tinha sofrido um acidente de moto. No mesmo dia que eu saí que eu tive alta, meu filho sofreu um acidente de moto. Grave? Grave. O fêmur dele foi para fora, né? Foi fratura exposta. E eu chego em casa com essa notícia. Seu filho sofreu um acidente. E agora? Como é que vai ser? Eu falei: e agora? Eu estou bem. Eu estou tranquila. O Senhor vai cuidar dele como cuidou de mim. Porque o Senhor está cuidando dele. Glória assim como a Deus. Ele cuidou de mim, Ele está cuidando dele. Que força, né? Eu falei, eu consagrei ele para o Senhor mais uma vez. E ele é do Senhor e o Senhor está cuidando Glória de tudo. A Deus. No mesmo dia, ele fez a cirurgia do fêmur. Passado uma semana, ele fez a outra, né? Porque eram duas. E hoje está bem, está andando, está ótimo, não ficou deficiente, ficou tudo bem. Então, assim, Deus, Ele é aquele que cuida de nós. Quando a gente verdadeiramente entrega a nossa vida para Deus, Ele se encarrega de cuidar de nós. Amém, é verdade. E Ele se encarrega de cuidar dos nossos. Aquilo que a gente não pode fazer, Ele faz. Verdade. Né? Verdade. Pastora, eu quero pedir a você que está nos assistindo para assistir agora os nossos VTs sobre as empresas, né? Que nos patrocinam, fazem um bom trabalho aí conosco, nossas parceiras, ok? Fica aí com o VT das empresas. Não posso esquecer das nossas patrocinadoras. A Qualificar Serviços Limitada e a Rarice. Não podemos deixar de dizer para você que se você tem seus empregados e não quer mais administrá-los, é só fazer um contato com a Rarice, é só fazer um contato com a Qualificar. A Qualificar, ela trata mais de construção civil, né? Ela vai organizar a sua construção, ela vai executar com bons profissionais, vai administrar a sua obra, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça, você vai estar passeando e nós vamos estar, as empresas vão estar administrando. A Rarice também é a mesma coisa, tá bom? Ela é mais voltada para os serviços gerais, portaria, administração, tá bom? Não deixe de fazer o contato e fechar o contrato. Aqui está, Qualificar, e aqui está, a Rarice. Retomando aqui o podcast Fala Comigo Deus, né? Vamos tá agora numa próxima pergunta, porque essa nossa pastora Adriana vem trazendo aí, ó, testemunho fortíssimo de saúde, né, de milagres que Deus operou na vida dela, agora já não só na vida dela, também do seu filho, que sofreu um acidente, ficou com fratura exposta, né? Mas o Senhor fez um grande milagre na vida. Qual é o nome do seu filho?
Desse é Arthur. Arthur, né? Esse é o Arthur. S. Esse é o S de Deus. É o S, né? Foi o último, né? Isso. Aquele que não vinha, que veio. Isso. Muito bem, Arthur. Você é um homem privilegiado, hein? Porque é escolhido também, né? Sim. E o outro também é O evangélico? outro é o também? Adriel. Adriel, e ele é Adriel evangélico, serve a também. Deus também? Adriel não está na igreja no momento. Aham. Mas já Mas esteve na ele- igreja? sim, Então sim. vamos orar pelo Sim, Adriel, ora né? o Adriel e pelo Arthur, todos Sim, os dois. pelos Orar dois, né? pelos dois. E já foram músicos, alguma coisa assim da música? Tiveram Não, algum não são, envolvimento? não são da música. Então não, tá não, faltando isso, eles não virem pra são. música. Mas eles cantam, todos os dois sabem, cantam bem. O Arthur sabe tocar bateria, Que bom, gosta. né? Então, porque já que a família, a senhora e os irmãos são da música, talvez seja isso que faltou O na vida Adriel é deles, da né? comunicação. O Da Adriel é comunicação. repórter, jornalista. Que bacana, né? Que lindo. Deus é maravilhoso. Onde eles estão, Deus também está com Isso, eles, né? sim. E daqui a pouquinho retorna, Sim, porque retorna. é filho de Isso. cristão, de mulher de São Deus, de Deus. pastora, Eles né? são de Deus. Pai também de Deus, né? Sim, Também é sim, pastor ele sim, também? sim. Pastor também, né? Sim. Que lindo, gente, é muito bom, hein? Família, meu Deus do céu, muito agraciada. Olha, aqui a gente tem, nesse programa, falado muito sobre isso, né? Às vezes o filho do cristão, nem sempre ele precisa ter uma experiência. Cada um precisa ter a sua própria experiência, Sim. o seu encontro com Deus, não é? Para a caminhada dele, né? Porque cada um tem que ter o seu próprio testemunho, né? Cada um tem que ter a sua própria experiência mesmo, Isso, né? é. Porque o que firma o pé na rocha é o relacionamento Sim. pessoal com Deus. Sim, sim. Não é pelo outro, né? Não, não. Nem a salvação é Sim. pelo outro, né? Sim, Por outro, sim. né? É pela própria pessoa. Verdade. E aí Deus é grande, Deus é bom, Deus é Amém, abençoador, amém. Deus é misericordioso, vai Amém, alcançá-los também. amém. Pastora, a senhora, qual é o seu projeto atual? Que a senhora está assim, se envolvendo bastante na igreja, nos lugares que a senhora vai. Do que mais a senhora tem falado? Então, eu faço várias coisas, né? Então, assim, na minha igreja, atualmente, a minha atuação na igreja local, eu sou a dirigente do círculo de oração. Que bênção. Né, da consagração. Então, responsável, né? A gente tem uma equipe, tem outras irmãs, né, que fazem parte desse ministério, da mesa de oração. Mas Deus me colocou ali, por enquanto, como a responsável, né, como a líder desse ministério, né, de oração. Que a gente tem toda semana, toda sexta-feira. Além disso, assim, a gente sempre apoia outros ministérios. Na nossa igreja tem um ministério chamado 60 Mais Frutificando, que é o ministério da terceira idade. Ô, benção, é o meu, né? a minha faixa. E aí, nesse ministério, eu auxilio, não sou a responsável, eu auxilio, né, a irmã que é responsável, a irmã, a trabalhar, a fazer o trabalho com as pessoas de idade. Além disso, eu tenho também um outro trabalho que eu tenho feito atualmente. Como eu fui alcançada por Deus, né, na minha saúde, na restituição da minha saúde, eu também tenho sido mentorada pela doutora Cláudia Miller, que é essa doutora que é brasileira, está na Alemanha há 30 anos. Mulher na abençoada, Alemanha, né? Se formou lá na Academia de Medicina Natural da Alemanha. Ela é fitoterapeuta, é nutricionista e ela é a minha mentora. Eu hoje estudo fitoterapia e sou assistente nutricional. E já está ajudando outras pessoas e também? Já comecei Deus, a ajudar outras pessoas, claro, com a supervisão dela, com o auxílio dela, com a orientação maravilha. dela. E eu tenho uma live semanal que eu faço toda segunda-feira, que se chama De Volta ao Jardim, às 15h30. Fala um pouquinho disso, Volta ao Jardim. De Volta ao Jardim. Que espetáculo é esse? Porque foi algo que Deus me chamou a atenção, De Volta ao Jardim, volta ao Jardim do Éden, né? Fazendo referência ao Éden. Né? Onde o homem e a mulher, eles se alimentavam, Adão e Eva, eles se alimentavam do que tinha no jardim, a vivência deles, a comunhão deles com Deus também,
né, no jardim. Sim, Deus orientando tudo na vida do homem e da mulher no jardim, onde eles toda tarde, eles na viração do dia, tinham um encontro com Deus. E eles conversavam com Deus sobre o seu dia, né, sobre as demandas daquele dia. Então, a gente fala sobre saúde emocional, sobre saúde física e saúde espiritual. Então, a gente acaba falando bastante também a respeito da alimentação, porque a gente foi, ao mesmo tempo que o homem também foi se distanciando de Deus, ele foi se distanciando de tudo que Deus projetou para ele no início, no Éden. Então, antes a gente descascava mais, antes a gente comia alimento mais natural e hoje a gente desembala mais do que descasca, não é? Então, a gente precisa voltar, é um convite para nós a voltarmos a ter essa comunhão com Deus e também a ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, uma mente saudável, porque com esse distanciamento, cada vez mais também nossa mente também vai ficando atribulada, nossa mente vai ficando confusa. A gente nunca teve tantas pessoas com depressão e ansiedade como a gente tem hoje. A senhora passou por um quadro de depressão, Eu passei por um quadro de depressão profunda, não foi só uma depressãozinha, não foi uma depressãozinha, né? Foi uma depressão, porque muita gente às vezes fala que está com depressão porque está triste, está chateado, aí fala que está com depressão. Mas foi uma depressão diagnosticada, uma depressão profunda, onde eu tive dificuldades para justamente me relacionar com as pessoas, porque eu entrei para dentro de mim, né? Para dentro de mim, dos meus sentimentos. E esqueci quem eu era, perdi minha identidade. Perdi minha identidade quando eu falo isso, esqueci mesmo até meu nome. Eu cheguei nesse nível grave, de então, nível grave. Foi severa, foi uma depressão severa. E Deus, assim, me restituiu. Como que aconteceu isso? Né? O acúmulo de coisas, o acúmulo de sentimentos, o acúmulo de muita sobrecarga. E eu não consegui lidar com tantas coisas e com tantas demandas e acabei deprimindo. E aí, um dia eu me lembro que eu nessa escuridão, porque eu falo que a depressão, ela é um lugar escuro. Ela é um lugar de escuridão. E eu me lembro que eu estava dia triste, muito mal. E eu falei eu não aguentava escutar gente falando perto de mim, barulho de televisão, barulho do talher, barulho, meu marido chegando em casa, meus filhos, era tudo muito incômodo, era tudo muito difícil. Então eu ficava assim muito isolada. E eu me lembro que num determinado dia eu falei para Deus, falei: Senhor, eu esqueci de muitas coisas, mas teve uma coisa que eu não me esqueci, que foi a palavra de Deus. Que lindo. Eu esqueci de muita coisa, mas a palavra de Deus eu não esqueci. Que bênção. E eu não conseguia orar em voz alta, mas dentro de mim eu orava. E eu falei com Deus, falei: Deus, a tua palavra diz, eu me lembro dessa oração que foi a minha oração de resgate. Então eu nunca me esqueci dessa oração, porque foi a minha oração de resgate, que foi o Salmo 139, que eu orei e falei com Deus: Deus, está escrito na tua palavra, se eu tomar as asas da alva, se eu habitar no Seol, no mais profundo do mar, se eu fizer a minha cama no Seol, até ali o Senhor estará. Oh, lindo. E eu falei assim: Senhor, eu estou nesse lugar escuro, mas o Senhor está aqui comigo. Então, Senhor, me tira daqui, porque esse não é o meu lugar. Que lindo. E quando eu orei isso, eu lembrei outro salmo, que era o Salmo 27, que fala: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem temerei? De quem me recearei? Porque todo dia, quando era assim, ia anoitecendo e a luz, a penumbra entrava, eu sentia um medo, eu sentia muito medo, eu sentia como se estivessem apertando meus braços, eu sentia muito medo. E eu falei: o Senhor é a minha luz e a minha salvação.
De quem temerei? De quem me recearei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. E eu falei, Senhor, eu creio nessas palavras. E Deus me tirou de lá. Eu me lembro que a partir daquele dia eu comecei a reagir. Que maravilha. A partir daquele dia eu comecei a falar, comecei a falar e comecei a comer, né? Porque era difícil para eu comer, porque eu tinha dificuldade motora para segurar o talher, eu tinha que ficar segurando com as duas mãos, enfim. E Deus foi me restaurando, foi me restituindo a minha saúde mental. E depois disso, eu fiquei curada, completamente curada. Eu cheguei a fazer tratamento medicamentoso, tratamento, como é que se diz? Psicológico, né? Mas a médica falou para mim assim, olha, eu tô boba com a sua recuperação. Que lindo. Como você recuperou tão rápido, né? E alguns médicos diziam para mim que eu ia ter que ficar a vida inteira tomando medicação, né? E parou. E eu hoje não tomo medicação Se libertou nenhuma para honra e glória do nosso Deus. Milagre mesmo, eu né, não pastora? tomo nada. Milagre, né? Sou totalmente livre, restaurada. Amém. Fiz faculdade depois disso. Que coisa Foi maravilhosa. uma ótima aluna. Nós estamos acabando com o nosso programa. Então é isso. Mas aí eu quero que a senhora, aproveitando esse gancho, diga aí para quem está nos assistindo o que deve fazer quem estiver passando por esse quadro, né, que é muito comum hoje, infelizmente, até no meio dos cristãos. O que a senhora diria para essa pessoa que está passando por isso? Eu diria isso. Declare a palavra de Deus. Clame pelo Senhor, porque Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. E o Deus que me tirou desse lugar escuro, Ele também te tira desse lugar. Ele também está aí. Clama por Ele, porque Ele ouve, porque Ele atende, porque Ele responde. E isso é um quadro passageiro. Você não vai ficar deprimido, você não vai ficar dependente de remédio a vida inteira. Vai apresentando a Deus todo o seu tratamento, apresente seus remédios, apresente suas consultas e vai dizendo, Senhor, a tua palavra diz, se verdadeiramente o Filho me libertar, verdadeiramente eu serei livre. É isso que o Senhor disse, é assim que eu me aproprio. Se aproprie da palavra de Deus, porque Ele pode todas as coisas. Muito bem, pastora. Nós temos só uma horinha de programa, é pouquinho, mas a senhora, pastora, está convidada a retornar. Tá bom? Tem muito conteúdo, a senhora. Pastora, aqui está uma simples lembrancinha do nosso programa, né? Um mimozinho que a gente faz, né? Agradecemos muito a sua presença. A senhora é uma pessoa mesmo que, acho, assim, na minha visão, é pastora mesmo, calminha. Ela é um docinho, tranquilinha. É sempre assim? Tranquila, eu sou assim. Seu jeitinho mesmo, né? Então é pastora mesmo, viu? Tinha que ser mesmo consagrada. Olha, quero agradecer, quero pedir a você para ir lá no VT dos quadros que nós temos aí. Pode orar, pode falar, pode meditar, enfim. E vão vir mais coisas por aí pela frente. Que Deus abençoe a sua tarde, seu restante de tarde, por estar conosco. E não esqueça de ir no canal, visitar as gravações que temos lá dos outros convidados maravilhosos também, cada assunto tremendo que vai edificar a sua vida. E convida seus amigos, compartilha todos esses vídeos que nós temos, todo o nosso programa. Compartilha, porque você pode salvar uma vida com um testemunho, né, pastora? Para isso é que estamos aqui. Obrigada, equipe, obrigada a todos que nos ajudaram a chegar até aqui. Que Deus nos abençoe. Mês de abril ainda, estamos ainda em aniversário, eu não paro de comemorar, né? Não teve ainda bolinho, mas vai ter o bolinho, né? E olha só, não esqueçam, não percam, dia 26 de abril, a senhora também está convidada para uma grande festa no abrigo das nossas igrejas congregacionais, lá em Pedra de Guaratiba. Oh, que beleza. Uma festa o dia inteiro, de 8 às 5 da tarde. As igrejas congregacionais e outras também que já aderiram se juntam, fazem aquela festa. Tem futebol, tem música ao vivo, música gospel, tem uma porção, tem palavra, tem culto, tem tudo.
E as barracas com tantos quitutes bons, pastora. Delícia. Para quê? Tudo que é vendido, tudo que é arrecadado, entrega ao abrigo Revestido. para manter o abrigo, né? É abrigo de quê? De É criança? de criança, de bebês até 8 anos. O pastor, que é diretor de lá, esteve aqui. Pastor Josué, né? Fez um podcast também maravilhoso falando de adoção, falando como as crianças chegam. Sônia, sabe que eu sei que tá acabando, mas eu tenho um CD infantil É. com Gente, vamos músicas conversar. todas minhas, Vamos todas conversar minhas. sobre isso. Muito lindo, então. E lá são crianças mesmo que vêm do juizado, assim, de Sim. várias circunstâncias, e fazem um trabalho impecável. É tudo muito organizado. É uma coisa, assim, linda demais de assistir. Vale a pena você também participar dessa festa. Não perca. 26 de abril, de 8 às 5, em Pedra de Guaratiba, abrigo das igrejas congregacionais, abrigo congregacional, ok? Vamos despedindo por aqui. Esse convite está feito à senhora. Obrigada. Todos que passaram pelo nosso programa, todos que estão nos assistindo, podem ir, entrada de graça. Você só vai levar um dinheirinho no bolso para gastar lá, né? Que é para ajudar as criancinhas, tá sim. bom? É uma forma de fazer a obra de Deus Sim. também, né, pastora? Com certeza. Olha, muito obrigada, pastora. Deus lhe abençoe sua Amém. família, seus Obrigada. filhos, seus irmãos. Convide seus irmãos para vir conosco aqui. Tá bom. Estar conosco aqui será um prazer. A senhora pode convidar quem a senhora indicar, quem a senhora quiser. Esse programa está aberto. Nós temos o maior prazer de receber Amém. os convidados para darem seus testemunhos, porque certamente em algum canto do mundo ou muitos lugares vai alcançar muitos Amém, corações, né? amém. Tá bom? Deus faz o resto é com o Senhor, Sim, né? sim. Fiquem com Deus. Beijo para todos Tchau, vocês. tchau. Obrigada, equipe. Obrigada a todos. Até quarta que vem. Tchau. Beijo.